Olá pessoal, tudo bem? As eleições de 2022 estão polarizadas entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas é bem provável que ela seja decidida por eleitores de outro candidato, Ciro Gomes, hoje terceiro colocado nas eleições presidenciais e cujo eleitorado, sua fatia dentro dos eleitores, pode fazer toda a diferença, ou para que a eleição termine no primeiro turno, ou para que apoie um dos candidatos no segundo turno, né? E nesse aspecto, é bom dizer que essas declarações da militância petista, de alguns membros do PT em ataque a Ciro Gomes, podem prejudicar a estratégia de ter esses votos no eventual segundo turno, ou até mesmo num voto útil no primeiro turno, né? Vimos essa semana, por exemplo, o ex-ministro e deputado federal cassado José Dirceu dizendo que Ciro Gomes pode ser abandonado por seu partido na reta final, e isso poderia ajudar Lula. E claro, Ciro respondeu nas redes sociais e o eleitorado cirista, né, obviamente não gosta desse tipo de rusga. E considerando que ele tem aí cerca de 7, 8% dos votos, pode chegar a 10% nas pesquisas que estão sendo feitas no momento, e que a distância entre Lula e Bolsonaro tem sido cada vez menor, esses votos podem fazer toda a diferença na disputa presidencial. Alguns vão dizer que é Ciro quem ataca Lula na maior parte das vezes, o que é verdade. Mas é preciso ver a situação dos dois, né, na disputa eleitoral. O Ciro é o terceiro colocado, um franco atirador, tentando conseguir os votos dos dois primeiros, tentando se viabilizar. É importante para ele entrar nessas polêmicas para, de alguma forma, tentar quebrar essa polarização. E ele conta que, se eventualmente conseguir crescer nas pesquisas a ponto de ir para o segundo turno, seria na vaga do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma rejeição maior, e com isso ele precisaria dos votos bolsonaristas para enfrentar Lula, e não o contrário. Já o petista tem uma situação diferente. Ele hoje lidera, provavelmente, né, a situação mais provável é um segundo turno com Bolsonaro, e ele precisará dos votos ciristas no segundo turno. Se o eleitor do Ciro, por exemplo, se irritar com esses embates com a militância petista e resolver não votar em Lula no segundo turno, anulando ou uma parcela pequena até apoiando Bolsonaro, isso pode fazer toda a diferença, e é por isso que para a militância petista e para o PT, a atenção com esse eleitorado cirista deve ser bem maior, né? Agora, claro, o Ciro continua tentando se viabilizar com a possibilidade de ir para o segundo turno e tem ganhado ali, daqui e dali, pelo menos declarações positivas dentro dos partidos, né? Ontem vimos uma dessa, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, fez uma fala bastante elogiosa ao Ciro numa entrevista ao José Luiz da Atena. Disse o tanto que ele é preparado, tanto que ele pode, de fato, ser um grande presidente da República, e nem descartou a possibilidade de uma aliança do PSD com o PDT. Ele disse que é difícil, e é bem difícil mesmo por conta dos palanques regionais, né? Norte e Nordeste, por exemplo, os diretórios estão muito ligados a Lula, enquanto em algumas partes do Sul, no Paraná e também em Goiás, alguns diretórios defendem uma aliança com o presidente Jair Bolsonaro. Então é muito difícil imaginar que o PSD consiga um consenso interno a ponto de apoiar o Ciro. Mas isso depende um pouco do desempenho que ele tiver nas pesquisas nos próximos meses, até chegar na campanha efetivamente. O próprio Kassab disse isso: se o Ciro conseguir 10% na espontânea, 15% nas pesquisas, ele pode sim virar uma opção, não só para o PSD, mas para outros partidos que cogitam essa hipótese, né? O próprio MDB, a Simone Tebet já falou da possibilidade de discutir com o Ciro, embora no MDB a situação seja ainda mais difícil, há uma resistência muito maior ao Ciro. No União Brasil, que hoje fala em candidatura própria, há uma ala que defende uma discussão com o Ciro Gomes, quer dizer, tudo isso pode vir a acontecer e pode fortalecer a candidatura de Ciro, de forma que ele, de alguma forma, possa também decidir a eleição sendo um protagonista dessa disputa eleitoral, crescendo um pouco mais, impedindo uma possibilidade de decisão em primeiro turno e dando alguma opção. Mas hoje o cenário mostra que, de uma maneira ou de outra, crescendo ou não, esse eleitorado do Ciro vai fazer muita diferença no segundo turno das eleições. Um abraço para vocês e até mais.